Oi, oi, gente! Finalmente, o vídeo tão aguardado tá saindo depois de 2 meses do meu parto, que é o relato de parto. Eu realmente deveria ter gravado isso um pouco antes, enquanto as coisas estavam um pouco mais frescas na minha cabeça, porque eu sentei aqui pra pensar em tudo que eu ia falar, anotei algumas coisas, mas vai ser um vídeo assim meio sem roteiro mesmo, porque o tempo é curto e eu botei na cabeça que eu ia gravar isso hoje, porque eu já deixei passar muito tempo. Então, se eu fosse ainda escrever um roteiro direitinho, depois vir gravar, ia ficar, às vezes, pra um outro dia e eu ia deixar pra cada vez mais pra frente. Então, eu decidi, hoje eu vou gravar. E aí eu tô aqui mesmo um pouco sem roteiro, mas enquanto eu escrevia, eu percebi que muitas coisas eu já não lembro exatamente os detalhes, mas as partes principais eu lembro, então vou tentar falar de tudo que eu lembrar o máximo possível. E tem sido dias intensos, dias bem intensos, gente. A rotina com o bebê pequeno é muito doida, é realmente bem desgastante, mas ao mesmo tempo tem os seus momentos incríveis, então é assim, uma montanha-russa de emoções, de sensações, mas eu vou deixar isso pra um outro vídeo. Acho que talvez eu tenha esperado tanto tempo pra gravar o relato de parto, em partes é porque eu não queria muito reviver certos momentos. Gente, foi um parto bem difícil mesmo, saiu completamente ao contrário do que eu tava planejando, do que eu tava me programando, esperando. Eu planejei muitas coisas ao longo da minha gestação, sonhei muito com o momento do parto e no fim, nada aconteceu da forma como eu sonhei, nada aconteceu da forma como eu esperei. Ao final eu vou fazer alguma reflexão sobre isso, mas é algo ainda que Deus tem trabalhado em mim, trabalhado no meu coração. Eu ainda não tô 100% bem depois de tudo que eu vivi. E tô vivendo ainda, eu ainda tô passando por um puerpério, ainda tô passando por várias transformações na minha vida, várias coisas acontecendo na minha vida pessoal também, várias reviravoltas. Então, realmente tá sendo, assim, uma loucura. E eu espero futuramente poder abrir melhor aqui e contar um pouco sobre tudo que tá acontecendo. Mas o fato é que o parto realmente saiu totalmente diferente do que eu imaginava, do que eu planejei. Se vocês assistirem um vídeo anterior a esse, onde eu falo um pouco melhor sobre isso, eu acho que é esse ou é 2 antes desse, alguma coisa assim, que eu conto um pouco sobre o meu preparativo pro parto. Mas quando eu engravidei, a minha ideia era fazer cesariana. Sempre foi, desde antes de engravidar, eu sempre quis cesárea, porque eu não queria passar pela dor de parto normal, e eu tinha colocado na cabeça que não vou fazer parto normal, não vou nem tentar, vou direto pra cesárea e é isso. Só que quando eu engravidei, comecei a estudar um pouco melhor sobre as vias de parto, comecei a conversar com outras mulheres, consumir um pouco mais de conteúdo aqui, a minha ideia foi mudando e eu fui pensando, por que não? Por que não tentar o parto normal? Fui flertando ali com essa via de parto. E aí, lá por meados do meu 2º trimestre, se não me falha a memória, ou ali no finalzinho do primeiro, eu já decidi que eu queria tentar. Vou tentar o parto normal, seja o que Deus quiser. E nessa de tentar, eu contratei uma doula, comecei a fazer fisioterapia pélvica e também pilates. Então, assim, já que eu vou tentar o parto normal, vou me preparar da melhor forma possível, vou usar todas as ferramentas que eu tiver disponíveis para que seja o melhor parto possível. Ah, e eu comprei Eu comprei um curso também sobre respiração no parto. Comprei ali na semana que ia ser o meu parto, eu comprei e fiz esse curso, né? Esse mini curso de respiração. Então, assim, tudo pra ter o parto perfeito, pra conseguir dar tudo certo. Só que tinha um porém. Eu tive diabetes gestacional e consegui controlar com dieta, graças a Deus, não saiu nada fora do normal. Até a gente tem dúvidas, eu e a minha médica temos as nossas dúvidas se de fato foi um diabetes gestacional, porque deu pouquíssimas alterações, mas como o exame de sangue lá no 1º trimestre que a gente faz deu alterado para diabetes, a gente considera que é diabetes gestacional. Então foi considerado clinicamente, mas a gente tem dúvida se realmente foi ou se era só uma alteração. Mas assim, segundo a OMS, depois que dá essa alteração no primeiro exame, tu já é considerado uma gestante com diabetes gestacional e aí tu não pode passar das 40 semanas. Então eu só podia ir até as 40 semanas de gestação, não dava pra passar disso. Se eu chegasse nas 40 semanas e eu não entrasse em trabalho de parto, ele ainda não quisesse nascer, eu teria que induzir. Isso pra mim foi péssimo, porque eu até estava disposta a tentar o parto normal, mas eu não queria de jeito nenhum induzir o parto.
Mas aí, conversando com a minha doula, entendendo um pouco melhor sobre a indução e tudo mais, a gente achou melhor. Eu entendi que tudo bem, se ele não vier até as 40, eu vou encarar a indução. Assim, gente, quando eu cheguei nas 39 semanas, eu comecei a tentar fazer um descolamento de placenta, que é um procedimento que se faz para tentar entrar em trabalho de parto de forma natural. Quase natural, né? Porque natural mesmo não teria que fazer o descolamento da placenta, mas fazendo esse descolamento, eu poderia entrar em trabalho de parto sem precisar fazer a indução. Então eu tentei, fui lá com a médica, ela tentou fazer, só que eu não tinha nada eu tinha na verdade meio centímetro de dilatação. Ela não conseguia nem colocar o dedo ali, porque o meu colo tava ainda muito, acho que era fechado, não lembro exatamente o termo, mas ele não tava pronto nem pra isso, não deu nem de fazer esse descolamento. Eu tentei 2 vezes. Ali nas 29 semanas eu tentei fazer o descolamento 2 vezes, não foi possível. Então, com 40 semanas, a gente foi pro hospital já pra internar e fazer a indução. Cheguei lá, fiz o exame, fiz o toque ali, o médico viu que realmente não tava favorável, então a gente decidiu já começar direto com o misoprostol, que é um comprimidinho que a gente coloca lá dentro do canal vaginal e espera o corpo começar a dilatar. Então, só que esse comprimido a gente coloca, tem que esperar 4 horas para poder colocar um segundo comprimido. Então, coloca um, espera 4 horas, aí vê como é que tá, coloca outro e vai indo assim. E, gente, vou resumir aqui, tá? Resumo da ópera, mas só pra vocês entenderem. Eu cheguei no hospital no domingo, umas 9h30 da manhã, e comecei a fazer a indução, era 1h30 da tarde, mais ou menos. Porque antes eu fiz um cardiotoco, que é um exame pra ver como tá o bebê, os batimentos cardíacos e tudo mais. Fiz um cardiotoco, daí fiz o exame do toque, aí até a internação e tudo mais. 1h30 foi o horário que eu comecei, de fato, a indução. Achei, me dá até um arrepio quando eu lembro da sensação, assim, de tudo que eu passei. Eles colocaram comprimido, né? O médico colocou comprimido. E aí eu fiquei lá paradinha, tu não pode se mexer na primeira hora. Então eu fiquei lá deitada na maca, o Léo comigo, né? Me acompanhando. E aí na primeira hora eu fiquei ali parada e tal. Aí depois eu já podia me mexer, mas ainda assim eram 4 horas pra poder tentar colocar o segundo comprimido. E, gente, foram 4 comprimidos, tá? Pra eu conseguir chegar numa dilatação mais ou menos, assim. No primeiro comprimido, eu não senti nada. Nenhuma contração, nem nada, assim. E também não mexeu em nada, absolutamente, assim. Mesmo do jeito que eu cheguei, eu ainda tava. 0 de dilatação. Aí a gente colocou o segundo comprimido, começou a dilatar um pouco, comecei a sentir algumas contrações e eu já achei que tava morrendo. Em alguns minutos ali, eu tava com 3 centímetros de dilatação, tá? No segundo comprimido. E, gente, a dor já era, assim, terrível, tá? Aí eu e o Léo começamos a andar no hospital, eu agachava, levantava, fazia alguns exercícios, tentei seguir, né, o conselho de uma amiga que é mãe de 3, tá grávida do 4º agora, e ela me disse, amiga, cada vez que vier uma contração, tu agacha. E é o que eu tentei fazer, a gente andando pelo hospital, cada vez que vinha uma contração, eu agachava, isso pra tentar fazer dilatar, né? E aí tá, foi indo, realmente as contrações começaram a ficar mais fortes, e aí eu até falei pro Léo, amor, eu acho que eu já devo estar com 6 dedos de dilatação, 6, 7, porque tá ficando insuportável. Gente, eu tava com 3 dedinhos. Quem já teve filho aqui sabe que 3 dedos, ainda tu tá só no começo do rolê. Falta muito chão pela frente e a dor iria ficar muito pior. Mas pra mim eu já tava morrendo. Eu fiquei ali ainda naquela, não dilatava muito, acho que foi pra 5 centímetros, alguma coisa assim. Essa hora é a hora que eu não lembro exatamente a ordem dos fatos. Mas eu sei que eu fui 4 comprimidos. Se não me falha a memória, foi 4. E eu sei que no final disso tudo, dos comprimidos, lembrando que foram 16 horas já se passaram 16 horas aqui. Dos comprimidos ali. E aí eu cheguei a 6 centímetros de dilatação. Nessa hora dos 6 centímetros, eu já estava morrendo de dor. Mas morrendo, assim, ó. Tava terrível. Já tava com muita dor. E aí nisso de 6 para 7, eu tava ali com 6,5 mais ou menos. Nisso, o médico me perguntou que se eu quisesse analgesia, essa seria a hora ideal pra tomar analgesia. A analgesia, gente, é uma anestesia que tu toma no parto normal. O SUS, teoricamente, oferece. O meu parto foi particular, tá? Eu já vou dar uma esclarecida aqui. Eu tenho um plano de saúde, só que eu tive um problema com o meu plano de saúde ali na metade da minha gestação, no começo, na verdade. E eu não tive eu perdi a carência pro parto. Gente, assim, ó, meu chão se abriu, né, quando eu fiquei sabendo disso. E aí eu acabei optando por fazer o parto no particular.
E aí, assim, no particular, é muito mais fácil, óbvio, de tu conseguir fazer todas essas coisas, né? Analgesia, o que quer que seja, só que é claro, cada coisa que tu faz, tu paga, né? Tudo daqui pagando, pagando tudo que tu quer fazer. Até as coisas que eu comia, assim, eram poucas coisas inclusas, a maioria era tudo pago à parte. No SUS eu sei que tem também a analgesia, mas é uma coisa mais difícil de se conseguir. Embora eu tenha uma amiga próxima, bem próxima, que conseguiu a analgesia no SUS. Eu sei que em alguns lugares é mais fácil do que em outros. Nessa hora, eu também não lembro exatamente, mas se eu não me engano foi nesse momento, foi assim que aconteceu. O médico me falou que se eu quisesse tomar analgesia, essa era a hora, ou eu poderia optar por ir pra cesárea. Tava ao meu critério, porque eu já tava com muita dor, gente, sério, tava muita dor, eu já tava, tipo, chorando, assim, e eu já tava querendo ir pra cesárea, já tava flertando com a cesárea, mas ao mesmo tempo querendo seguir no parto normal. Aí o que meu marido falou? Sai todo mundo da sala. Ele disse, sai todo mundo da sala, por favor, que a gente vai conversar, a gente vai orar e aí a gente vai tomar uma decisão. Aí assim foi, saiu todo mundo da sala, ficou só nós dois. Nisso tava sempre a minha doula ali comigo e o médico entrava vez ou outra e uma enfermeira entrava a cada hora também pra ver como é que eu tava e tudo mais. Mas aí nesse momento saiu todo mundo e aí nós conversamos e oramos. A gente fez uma oração e aí, no final dessa oração, eu decidi por continuar o trabalho de parto, continuar tentando o parto normal, e optei pela analgesia. Então, a gente chamou o médico, falamos que eu ia optar, eu queria tentar continuar o parto normal, vamos chamar o anestesista, beleza. Chamamos a equipe do anestesista, demorou um pouquinho ali, mas ele chegou e aí, gente, quando ele deu a anestesia, meu Deus do céu, assim, ó, céu na terra, tá? É como, tipo assim, tira a tua dor com a mão, assim, é maravilhoso. É nas costas também, tá? É no mesmo lugar ali, mais ou menos, onde é a hack, que é a da cesárea, né? Sim, eu não senti nada, tá? Zero dor, assim, até porque eu tava sentindo umas contrações terríveis, então aquilo ali não era nada perto da contração que eu tava sentindo. Aí ele deu a analgesia e o que acontece, gente? Aqui eu fiquei muito chateada com uma coisa que aconteceu. Porque nesse momento eu perguntei pra todo mundo naquela sala, todo mundo da saúde, né? Gente, se eu tomar essa analgesia, aquelas contrações que eu tô sentindo, elas não vão mais voltar do jeito que estavam, né? Não, todo mundo falando, né? Não, pode ficar tranquila que tu não vai mais sentir aquela dor que tu tava sentindo. Agora tu vai ficar praticamente sem dor até o final, até o expulsivo. Eu já tava ali com 6, 7 dedos de dilatação e eu perguntei trocentas vezes, se eu tomar isso aqui, essa dor não vai voltar? Não vai voltar mais, tu vai sentir contração, mas não vai ser essa dor como tu tá sentindo agora. Spoiler, realmente não foi 300 vezes pior, mas daí eu já vou chegar lá. Mas aí eu acreditei, né? Não, beleza, não vou mais sentir aquela dor, vamos embora, vamos tomar analgesia. Só pra vocês entenderem aqui um ponto, a analgesia ela dura de 1 a 2 horas, tá? Só que aí tu pode fazer o repique. O que é esse repique? Mais um pouquinho de anestesia quando a dor começa a voltar. Aí eu pensei, gente, beleza, paraíso, agora vai dar tudo certo, porque se a dor começar a voltar eu vou pedir o repique, eles vão botar mais um pouquinho ali de anestesia e aí vai ser até o menino nascer tudo certo. Aí, beleza, nesse intervalo da analgesia, era só pra esperar eu dilatar mais um pouco, eu deitei, comi, bem bela e formosa, né, comecei a comer, acho que eu comi um prato de batata frita, alguma coisa assim. Comi batata frita e brownie, eu acho que o Léo comprou no hospital, que era uma delícia, assim, nossa, muito bom. E eu acho que eu comi uns 4, 5 lá enquanto eu tava internada. E aí eu deitei, tentei descansar um pouco, respondi umas mensagens no WhatsApp, e aí nessa hora eu tava em contato ali com um grupo de amigos e família que eu tinha feito, e eu falei, galera, tomei analgesia agora, eu acho que daqui a pouco ele vai nascer. Isso eu acho que já era segunda, ou madrugada, de domingo pra segunda. Enfim, alguma coisa assim. Só pra vocês terem noção, eu recebi alta na quarta-feira de manhã. Então, assim, o bicho pegou. Fui internada no domingo de manhã e ganhei alta na quarta-feira de manhã. Então, realmente, foi um longo trecho, assim. Mas aí, nessa hora, eu mandei mensagem e todo mundo tinha ali na expectativa, né? E aí, gente, eu fui responder de novo nesse grupo, tipo assim, no outro dia à noite, porque ele ainda não tinha nascido, e aí todo mundo começou a ficar apavorado e corrente de oração na igreja, porque eu não dava notícia. Mas é que nesse momento eu achei que realmente, pô, vai nascer, já foi, já deu o que tinha que dar, agora daqui pra frente é só alegria, eu tô com anestesia, vai dar tudo certo. Aí, beleza, passou 1 hora e começou a voltar as dores, tipo, mais intensas, sabe? E aí, nisso já tinha trocado o plantão, acho que pela terceira ou quarta vez, alguma coisa, acho que pela quarta vez trocou o plantão. Aí foi a doutora Anne que entrou, que foi ela que fez o meu parto.
Ela entrou e fez ali o toque e viu que eu tava com 9 centímetros de dilatação. Então foi muito rápido. Quando eu tomei anestesia, por isso que a dor voltou muito rápido também. Deu 1 hora, já tava voltando a dor. Porque eu dilatei muito rápido. Foi ali de 6,5, 7 pra 9 em 1 hora. Daí ela olhou e viu que a minha bolsa... Porque eu comecei a sentir um líquido. Então a minha bolsa rompeu. Aí ela botou o dedo e viu, ó, a bolsa rompeu, só que tem um pedacinho aqui ainda que não rompeu ainda. Então deita de lado pra terminar de romper a bolsa. Daqui a pouco vai chegar nos 10 centímetros, é isso aí. Aí eu virei de lado e dito e feito, né? Passou acho que 10 minutos, rompeu ali o resto que tinha pra romper. E aí eu levantei, gente, tô com vontade de fazer cocô. Preciso fazer cocô. E aí... A gente já sabe, né, as mulheres que já passaram por parto sabem que quando vem essa vontade de fazer cocô, é um sinal de que um neném tá nascendo. É o maior sinal do possível, é essa vontade de fazer cocô. Aí fui pro banheiro e elas, tá, que aí vai, mas não é isso, é porque o bebê vai nascer. Aí eu fui pro banheiro, tentei, realmente não tinha cocô nenhum pra fazer, realmente não era isso. Voltei ali pro lugar que a gente tava, e aí, gente, nessa hora eu já me posicionei pro expulsivo. Agora, é hora de fazer força. Eu tava com dor já, as contrações estavam voltando, mas bem tranquilo. Não tava nem perto do que eu tava sentindo antes da analgesia, né? Daí eu sentei no banquinho, o Léo atrás. Eu vou tentar deixar alguma foto aqui pra vocês. E aí, nisso, já veio a equipe toda se posicionar, né? Veio a médica, veio as enfermeiras ali do setor, a minha doula, todo mundo ali já posicionado, acocado, olhando, né? Olhando ali a cena, porque o Benoit estava indo ao mundo. Comecei a fazer força, cada vez que vinha a contração eu fazia força. Era uma contração assim leve, sabe? E daí tá, eu fazia exatamente como a minha fisioterapeuta tinha me ensinado. E, gente, foi, nada do menino nascer, nada do menino vir, eu não sentia, sabe? Eu não sentia a cabeça dele ali passando, não sentia nada. Aí eu pensei, vou mudar de posição, porque já tava ficando desconfortável. A dor já tava voltando assim, um pouco mais desconfortável. Aí fiquei de 4 apoios. Mais um tempo ali e nada. E quando eu tava de 4 apoios, a dor já tava começando a ficar tensa. Já tinha passado, sei lá, uns 40 minutos, eu acho, que eu tava naquela ali. Daí a equipe já começou a se dispersar um pouco, tipo assim, gente, eu acho que não tá ainda bem na hora, assim. Aí ficou, algumas ali, ficou a pediatra, que inclusive é a pediatra do Benoit, até hoje, né, até agora. A pediatra, a médica, a doula e o meu marido, eu acho que uma enfermeira ficou ali também. Aí não deu, eu fui pra maca. Fui pra maca mais de 4 apoios. Tentei ali e, gente, ali... Ai, meu Deus, sério, não me arrepia assim só de lembrar. Foi o pior momento da minha vida. Foi a pior dor que eu já senti em toda a minha vida. Eu tava de 4 apoios na maca e eu fazia força. E ele não vinha. Eu não sentia, sabe? Eu não sentia que ele tava chegando. E nessa hora, a dor era de delirar. Tanto é que eu tava delirando já. O Léo conta que, eu não me lembro disso, mas ele conta que vinha contração e eu gritava assim a plenos pulmões, como se eu estivesse numa montanha russa, sabe? Gritava e quando passava a contração eu desmaiava. Eu caía assim na cama. Aí a contração voltava e eu voltava, gritava e desmaiava. E eu fiquei nessa. E aí nisso eu já tava pedindo pela cesárea. Eu tava gritando já que eu queria cesárea. Só que a médica disse que nesses momentos, todo mundo pede cesárea. Ela precisava ter certeza que tinha alguma coisa errada mesmo pra de fato me levar pra cesárea. Aí ela fez um toque e viu que realmente ainda não dava pra sentir ele, sabe? Ela via a cabeça dele, ela via o cabelinho assim, mas quando ela botava o dedo, ela via que ainda não tinha descido o suficiente. Eu sei que ela fez 2 toques. No segundo, ela veio, tentou conversar comigo, eu já tava em Nárnia, né? Mas ela veio e disse, olha, vamos pra cesárea porque realmente não tem alguma coisa errada. Ele não tá descendo, a gente já tava há 2 horas, gente, 2 horas eu tava ali sofrendo no que era pra ser o expulsivo e no fim não tava sendo, né? E assim, lembra que eu falei que me garantiram que eu não ia mais sentir essa dor depois da analgesia? Pois foi... Realmente eu não senti, porque foi 1000 vezes pior. Não deu pra fazer o repique, porque como eu já tava no expulsivo, eu precisava sentir os puxos, né, do bebê, senão não ia conseguir fazer força na hora certa. Então, assim, não saiu nada como eu esperei. Nessa hora, gente, eu achei, juro, tá? Eu queria morrer, assim, porque eu só queria que aquela dor passasse, sabe? Que aquilo saísse. Qualquer coisa, faz qualquer coisa, mas tira ele de mim, sabe? Porque eu não aguentava mais. Eu realmente achei que eu ia morrer, que eu não ia aguentar aquela dor. E aí, nesse momento, o meu marido já tava... Ele, tadinho, ele conta que ele ia pro banheiro chorar, porque ele não tava mais aguentando me ver naquela situação. E aí,
Beleza, a equipe começou a se movimentar pra me levar pra cesárea porque eu tava me passando já. Daí eu lembro que eu tirei o brinco, assim, tirei todas as joias, tudo que eu tava, dei pra enfermeira. E aí ainda levou uns 15, 20 minutos pra eles prepararem a sala, porque tinha que a equipe se preparar, né? O anestesista, chamar o anestesista e tudo mais Foi o mesmo que tinha feito a analgesia em mim, chamar todo mundo pra que eu pudesse passar pela cesárea. Aí beleza, me levaram, eu fui gritando nos corredores do hospital até o centro cirúrgico. Chegou lá, eu ainda tive 2 contrações, eu lembro disso, na maca, né? E aí quando passou a segunda contração, eu respirei fundo ali pra me concentrar pra eles conseguirem fazer a hack. A segunda foi a minha segunda agulhada nas costas, né? Aí a gente tem que soltar o ombro e botar a cabeça pra frente assim, relaxar o corpo pra eles colocarem a agulha, né? Diz o Léo que é uma agulha desse tamanho, parece uma agulha de crochê, mas eu não senti nada, igual a primeira vez que eu tomei, dessa vez foi igual. Eles colocaram a anestesia, fizeram a anestesia nessa hora, gente. É a melhor sensação do mundo, assim. Muito, muito melhor do que a primeira analgesia que eu tomei. Eu tombei, assim, pra trás e eu desmaiei. Eu acho que eu apaguei, assim. E aí, nesse momento, fizeram ali a cirurgia, tiraram o Benoit de dentro de mim. E daí, esse momento é um dos momentos mais lindos da vida, gente. Não tem explicação, assim. Eu lembro certinho, ela tirando e aí eu fiz uma coisa que não se faz, que eu botei os braços assim nele e contaminei tudo a cena, contaminei o centro cirúrgico, contaminei e me contaminei, né, porque não pode fazer isso, eles colocam o bebê aqui, mas tu não pode meter a mão ali como eu fiz, né, mas eu fiz e a médica disse que não, tudo bem, pode deixar, depois a gente limpa. Eles até falaram entre si meio que pedindo desculpa, porque ninguém me avisou que eu não podia fazer isso. Mas eu agarrei ele assim e foi o melhor cheiro do mundo. É um cheiro que não dá pra explicar. Hoje ele tem um cheiro maravilhoso também, um cheiro de neném, mas é um cheiro assim, o da hora, sabe? Aquele cheiro de quando ele vem de dentro de ti. Não sei, é um cheiro que não tem explicação. É uma coisa que eu lembro até hoje e eu acho que eu nunca vou esquecer. Mas aí eu olhei pra ele assim e deixaram ele ali um pouquinho comigo, depois deram pro Léo. E aí, quando levaram ele pra pesar e fazer tudo mais, eu apaguei de novo. E aí, depois me levaram pra sala de recuperação. E foi, né, gente? Passou. Aí, o que acontece, né? Explicando pra vocês agora. Por que eu não consegui o parto normal? O Benoit tava assinclítico, ai, não sei, não lembro agora a palavra, eu vou botar aqui pra vocês, é o termo técnico, mas ele tava virado na pelve, sabe? Ele, em vez de ele estar com a cabeça assim, ele tava assim, ó, por exemplo. Tanto é que, quando a gente passa a mão na cabeça dele, ele tem uma marquinha, assim, no crânio de fora a fora, ao redor, assim, dá pra sentir um relevo, justamente disso, né, dele ficar torto ali, e é por isso que ele não passava, ele não descia, sabe? E aí eu tava ali fazendo força, sentindo dor de matar, e ele não descia 1 centímetro porque ele tava torto. E aí não deu de fazer a manobra, eu sei que tem médicas que fazem essa manobra, acho inclusive que a própria Anne faz, mas no meu caso não foi possível, não deu pra fazer manobra. E eu tive que ir pra cesárea mesmo. Então, assim, ele não ia nascer de parto normal. A não ser que fosse possível fazer uma manobra, né? Foi isso, acabou tendo que ir pra cesárea. E aí, o meu parto é o que se chama de parto duplo. Por quê? Porque eu dilatei os 10 centímetros. Eu passei por todo o trabalho de parto, exceto o expulsivo. Na verdade, até o expulsivo, né? Só que o bebê não saiu. E depois eu fui pra cesárea. Então, é o que a gente chama de parto duplo. Não queiram ter, tá? Não queiram passar por isso. E eu lembro que, gente, é muito louco, sabe? Agora eu vou fazer algumas reflexões aqui. Porque quando eu orava a respeito do meu parto, uma das coisas que eu mais pedi pra Deus foi: Senhor, não deixa eu passar pelo parto normal, eu chegar a 10 centímetros de dilatação e depois não dá pra fazer o parto. Eu tenho que ir pra uma cesárea. Senhor, não permite que isso aconteça. Eu pedi muito isso pra Deus. E Deus não me ouviu. E eu pedi tantas coisas pra Deus durante a minha gestação, com relação ao meu parto e o meu pós-parto, e saiu tudo errado, gente, tudo errado. Eu tive um problema na minha cicatriz depois, na cesárea, que eu tive que voltar 3 vezes pro hospital, depois que ele nasceu, porque tava saindo muito seroma, que é um líquido laranja, assim, que fica saindo do ponto, sabe? Um dos pontos ali tava querendo infeccionar, então eu tive que ir 3 vezes pro hospital, com o bebê pequeno em casa, amamentando, recém-parida. Então, assim, gente, foi
foi muito tenso, foi péssimo, tá? Resumindo, foi péssimo. A minha experiência com o parto foi bem tenso, assim. Foi algo que eu não quero reviver, que foi terrível, que talvez em certo nível tenha me gerado traumas. E assim, as minhas orações não foram respondidas. E aí, Deus deixa de ser Deus por causa disso? Com certeza não. Deus quer me ensinar muito através de tudo isso que eu passei. Eu ainda tô tentando assimilar, eu ainda tô tentando entender. Não só isso, mas várias coisas que aconteceram depois, como eu falei, né, na minha vida pessoal, que estão acontecendo. E eu venho tentado entender o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não é porque tu ora por um parto perfeito, não é porque tu te prepara o máximo que tu pode, que isso vai acontecer. Às vezes não vai acontecer nada do que tu pediu, às vezes vai sair tudo errado, aos teus olhos, né, tudo errado. E é isso. É isso, gente. Nem todas as nossas orações são atendidas, nem todas as nossas orações são respondidas da forma como a gente quer. E Deus continua estando no controle, Ele continua sendo soberano, independente do que aconteça. Porque Deus não deixa de ser Deus quando Ele não atende as nossas orações da forma como a gente gostaria. Eu queria muito vir aqui dizer pra vocês que eu tive um parto perfeito, que foi um parto dos sonhos, mas não foi. Foi péssimo. E é isso. Tchau pra vocês. Ai, gente, nossa, eu gostaria muito, sabe, de falar palavras aqui de ânimo, incentivadoras, mas, gente, dessa vez não vai ser possível. Na verdade, as palavras de ânimo são essas. Deus é Deus, independente do que aconteça. E eu continuo amando, eu continuo adorando, porque é isso, gente. Independente de tudo que aconteceu no meu parto, o meu filho tá comigo, ele tem saúde, ele é super saudável, ele tá crescendo cada dia mais, ele tá ficando cada dia mais esperto e é um amor que cresce a cada dia. Então, assim, eu passaria tudo de novo. Eu passaria tudo que eu passei pra ter ele hoje comigo. Então, é muito louco, assim, esse sentimento. E eu quero gravar um outro vídeo falando sobre o pós-parto, né? Como que tem sido o meu puerpério, que eu já adianto também que não tá sendo nada fácil. Eu vou deixar pra gravar isso mais pra frente, porque eu acho que eu ainda tô passando por momentos difíceis, sabe? Eu acho não, com certeza eu tô. Eu vou deixar pra falar um pouco melhor sobre isso depois, né? Quando eu optei pelo parto normal nesse parto de agora, eu sempre falava isso pras pessoas. Eu vou tentar. Se der errado, se não sair como eu imaginava, eu nas próximas vou pra cesárea e deu sem problema nenhum. Mas eu precisava passar por essa experiência, porque se eu não passasse por ela, eu ia ficar pensando, e se? E se eu tivesse tentado parto normal? E se ele tivesse nascido por parto normal? Então, assim, eu ia ter que passar por isso, porque eu preciso passar pra entender, sabe? Pra passar pela experiência. Nos próximos partos, eu não pretendo mais, porque eu já sei como é que é a experiência, eu não quero mais passar por isso. Eu sempre digo agora que, assim, ó, se um menino nascer, menino ou menina, vier de forma natural, tipo assim, eu tô de 38, 39 semanas e entrei em trabalho de parto. Aí eu vou tentar, daí ok. Agora, eu não vou passar por uma indução de novo e eu não quero jamais passar por essa experiência. Então, se eu precisar induzir um parto, eu não vou induzir, eu vou direto pra cesárea. Agora, se vier de forma natural, daí, quem sabe a gente tenta. Mas, assim, não vou ficar mais planejando nada, sabe? Seja o que Deus quiser, porque é péssimo, assim. Eu fiquei planejando tudo milimetricamente. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ter o controle das coisas. O ser humano, ele é assim, mas tem alguns seres humanos, seres humanos que são um pouco mais. E eu sou um pouco mais. Eu gosto de ter tudo sob meu controle. E, gente, eu tô vivendo uma fase agora que é Deus esfregando na minha cara que eu não tenho controle de nada. Mas então é isso, esse é o meu relato de parto, bem animador, como podemos perceber. Como eu falei, eu no fim das contas não me arrependo. Se arrepende de ter tentado parto normal? Não me arrependo, porque, como eu falei, eu precisava passar por isso pra ter a experiência. Eu já posso dizer que eu tive a experiência de um parto normal e não quero ter de novo, e é isso aí. É vida que segue, não julgo quem já vai direto pra cesárea, muito pelo contrário. Também não julgo quem tenta parto normal várias vezes. É isso, cada mulher escolhe o que ela acha melhor pra si. E eu espero que eu não tenha esquecido nada de muito relevante. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, pode deixar nos comentários, que eu vou respondê-las. Um beijo, fiquem com Deus.